Então vou recapitular o que a gente fez. Na aula passada, a gente criou a geometria no Rhino primeiro, depois no Grasshopper a gente começou a inserir ela. Os 2 quartos e o banheiro, a gente criou pelo método da caixa, utilizando o aplicativo Zones to Messes, e a gente usou o método de criar janela manual, utilizando uma geometria já criada dentro do Rhino. E a sala integrada, a gente fez pelo método das superfícies, nomeamos cada superfície, colocando o título, o tipo dela sendo parede, teto, parede interna, parede com janela, e a parede com janela a gente colocou a janela pelo método manual de porcentagem. Não esquecer aqui, no método da porcentagem, de pedir para o programa rodar, que tem esse run it no final, colocar o boolean toggle embaixo para pedir para rodar. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, que também é uma possibilidade dessa ferramenta de colocar a janela automaticamente, ao invés da gente falar que todas essas faces que a gente selecionou são, nesse caso, 20% de envidraçamento, a gente pode pagar aqui, criar um painel, e aí a gente começa a dizer de acordo com a posição geográfica dessas faces. Então eu vou colocar a porcentagem para a fachada norte, para a fachada sul, leste e oeste. Então a gente pode colocar, por exemplo, 0.2, 0.4, 0, 0.3. Depois a gente vai ter que conferir, porque a parede, se tiver alguma parede interna selecionada e a gente criar... Nesse caso não vai acontecer isso porque a gente não selecionou nenhuma parede interna, mas se a gente tivesse selecionado alguma parede interna e criássemos uma janela dentro da parede interna, isso ia gerar um erro na geometria. Então, quando vocês forem usar esse método aqui e tiverem selecionado por acaso alguma parede interna, tomem cuidado com isso. Aí vocês criaram esse painel aqui, vocês têm que transformar esse painel em uma informação por linhas, por sequência. Vocês vão clicar ele com o mouse direito e vai colocar aqui, ó, Multiline Data. E aí ele vai enumerar essa sequência que a gente fez. E a gente pode linkar aqui. O 0 que eu coloquei aqui foi numa face, não foi na face que a gente mais tem janela, então eu vou colocar aqui 0.5. Se essa daqui é 0.5, essa daqui é a da outra fachada, então eu posso deixar ela com 0 aqui. 0.5 deu muito, eu vou fazer menor, 0.1 aqui. E aí a gente consegue criar tamanhos de janelas diferentes de acordo com a fachada dessa face. Depois que a gente criou cada face do método das superfícies, criou as janelas, a gente teve que unir todas essas superfícies para criar uma zona só. E aí a gente usou esse aplicativo Create Each Zones e damos o nome de sala. Depois disso, a gente tinha que unir todas as geometrias para tirar as superfícies repetidas, que são as superfícies de encontro, adjacentes, que são essas paredes internas. E a gente usou o aplicativo Honeybee Solve Adjacent. E no final a gente aprendeu a visualizar a nossa geometria usando o Honeybee Decompose Based on Type. Dando sequência,
O que a gente vai fazer agora é passar para a parte específica. Vamos dizer que isso daqui é a parte... Posso até colocar de uma outra cor. Para vocês colorirem e separarem em grupos o que vocês quiserem, é só você selecionar tudo, apertar no scroll do mouse e vir nessa ferramenta aqui, Group. Aí vocês criam um grupo. Aí vocês podem arrastar esse grupo ou copiar esse grupo mais facilmente. E você também pode escolher a cor do seu grupo. Se você der 2 cliques nele, ele vai mudar a forma que... Ué. Não está mudando não. Você pode vir aqui com um clique do mouse direito e escolher que forma esse grupo pode ter. Dependendo do estilo de visualização que você acha que fica mais limpo ou que você gosta de trabalhar, tá? Agora a gente vai começar a pegar essa geometria que a gente criou aqui e adicionar as informações sobre os materiais. Vou abrir aqui só no script. A gente pode vir aqui nesse primeiro. Honeybee Set Radiance Materials. Aqui esse aplicativo, ele vai pegar as nossas zonas e vai separar elas em janelas, paredes, teto, chão, e a gente vai começar a dizer qual que é a refletância desses materiais. Aí a gente pode plugar um desse aqui na parede, Radiance Opaque Material. A gente dá um nome para ele. A parede a gente vai deixar ela em branco e a refletância dela de 70%. Então a gente pode colocar aqui parede como nome. A parede não, desculpa gente, como a cor, né? Pra gente lembrar porque que é 70%. É branco. E aqui ele separa a refletância por cada segmento de cor, que é o RGB. Mas a gente pode colocar aqui a 70, se a gente colocar aqui 0.7 e linkar tudo, a gente consegue esse valor de 70%. Para você fazer uma análise mais aprofundada, você teria que colocar esse roughness, que ele nada mais é que a rugosidade do material, porque independente se o material ele é branco, ele pode ser mais áspero ou mais liso. Um material mais liso vai refletir mais a luz. Um material mais áspero vai tornar essa luz mais difusa. E isso vai modificar a forma que essa luz propaga dentro do ambiente. Só que é muito difícil você achar esse tipo de valor. Então, por enquanto, a gente só vai trabalhar realmente com a cor do material. E a gente vai fazer isso para todos os materiais. Aqui, vou deixar essa colinha aberta, vocês vão criar aqui para mim. Você pode colocar para o telhado e ceiling é como se fosse o forro. O nosso forro é o telhado, então a gente pode colocar o telhado e o forro para uma aba só, que é como se essa casa tivesse um telhado aparente, sem forro, de telha. E a gente coloca a refletância dessa telha de 0,45. Esses valores eu peguei dentro de artigos que estudam a refletância das cores. Vocês conseguem achar na internet. E para o chão eu coloquei uma cor areia, que é de 60%, ou seja, 0,6. Eu vou fazer isso também com vocês. Aqui a telha.
Quando eu fiz o meu TFG, é legal você brincar só com isso também. Eu peguei o meu edifício e vi qual que era a influência das cores dentro, na luz interna do edifício. Se isso alterava ou não a propagação da luz. E o computador simulou isso para mim. Então depois, se vocês quiserem brincar com a refletância, para saber, e se tivesse uma cor escura, como que o ambiente ia ficar, vocês também podem fazer isso. A telha tá quantos? 0,45. Areia 0,6. Pronto, agora a gente já colocou a informação sobre a cor das superfícies. A gente vai vir aqui embaixo e vai começar a falar pro programa qual que onde vai ser a superfície de análise. Como a gente vê dentro das nossas aulas de conforto, sempre que a gente analisa a iluminância, a gente está analisando sobre algum plano. Então, a gente, ou se é luminância, a gente vai trabalhar com um plano pequeno de trabalho. Se é iluminância, a gente vai trabalhar sobre um ambiente inteiro, a área desse ambiente. E aí esse ambiente vai ter uma área que vai estar a tanto de altura do chão, e a gente vai começar a montar isso para o programa. Então a gente vai usar um comando aqui que chama, você pode escrever bang, que ele vai aparecer. Chama explode tree. O explode tree, ele vai pegar aqui exposer floor, que é o que tem do nosso, e ele vai pegar e separar isso por zona. A gente tem 4 zonas, então ele separou os nossos chão nessas 4 zonas. Explode tree. Você pode escrever bang, que vai aparecer. Ele está conectado no floors. E uma coisa, ele vai aparecer com menos opções, aí ele vai ficar laranjinha. Sempre que o Explode Tree ficar laranjinha, quer dizer que tem mais opções que você não está visualizando. Aí você chega bem perto com o seu mouse e aperta esse maisinho, que ele vai adicionando mais colunas. Por que a gente está fazendo isso? Quando a gente criou aqui, nesses 2 tipos de modelos diferentes, o que a gente criou no método da caixa, ele colocou que na verdade é um ground floor, para algumas pessoas ficaram como exploded floor. E quando a gente criou no método da superfície, ele ficou somente como floor. E aí a gente vai começar agora a selecionar o que tem de dado, porque no floor, apesar de ter 4 zonas, somente uma delas que vai ter informação geométrica. E a gente vai ter que saber em qual delas que está essa informação geométrica. Então, para isso, vamos colocar um do lado, outro do outro. Aqui a gente pode colocar para parar de enxergar, porque está fazendo confusão. E a gente vai colocar um B-Wrap aqui na frente. Esse B-Wrap, ele vai servir só para eu ver se eu estou selecionando alguma informação. No caso do meu, a zona 4 não tem nenhuma informação, a zona 2, zona 3, que aqui está como 2, não tem nenhuma informação, esse não tem informação, mas esse tem informação, tá vendo que ficou verde? Então eu vou deixar esse B-Wrap ligado só nesse daqui, porque aí eu estou selecionando esse meu chão. E agora vocês fazem outro desse. A gente vai pegar esse ground floor, colocar aqui, e aí ele fez ao contrário, tá vendo? Ele tá falando que não existe informação nesse. E a gente vai achar em qual que existe.
Aí, quando eu linko aqui, ó, ele me mostra que esse existe, esse existe, esse existe, mas esse daqui não existe, ó, fica até laranjinha. Então a gente vai deixar ligado somente nos que existe. Vocês estão clicando em cima aqui para ele visualizar? Lembra de deixar visualizado. Depois disso, o próximo que a gente vai usar é o comando flip. E aí a gente vai colocar os dois em S, tá? Que aí ele uniu essas duas informações e vai dizer que isso daqui ele vai movimentar. A gente vai criar a malha de testes de ponto, ok? Uma colinha. É o S. E a gente vai linkar a malha aqui. Generate Test Point. Ela tá no 3 e é essa aqui. Agora a gente, grid size, você vai dizer qual que é a distância dos pontos de análise. Então quando você gerar o seu gráfico, ou ele vai gerar aqueles quadradinhos coloridos que vão dizer qual que é a iluminância daquele quadradinho de acordo com o tamanho que você colocar aqui. Como é uma residência, a gente pode colocar que é de meio em meio metro, tá? Aí vocês podem colocar a acurácia que vocês quiserem aqui. A segunda informação que a gente vai falar é qual que é a distância do piso. Essa distância, Laura, é 0,7 ou 0,8? É 0,8. É 0,75. Normalmente, as normas indicam colocar essa distância para análise de iluminação de 0,75, que é a altura do plano de trabalho. E aí a gente vai ver que lá no nosso modelo, ele criou essa malha que a gente vai analisar. Agora em 3 ainda, a gente vai colocar Grid Based on Simulation. Aqui a gente vai ligar a Test Point aqui. E a gente vai começar a inserir algumas outras informações que ele precisa. Primeiro, ele pede qual que é o tipo de simulação. Se a gente quer simular a iluminância, a luminância ou a radiação. Nesse caso, a gente vai simular a iluminância. Então, a gente vai colocar aqui 0. Agora, a gente vai ter que colocar a informação de qual que é o clima, qual que é a localização que a gente está. Para ele saber que tipo de céu ele vai utilizar para análise. Test Point. Vocês podem escrever Generate Standard. Só começa a escrever Generate e é esse balãozinho azul escrito C. Ele fica aqui no 2, tá? O nosso arquivo climático de São João del Rei não tem a informação do padrão de céu. Esse azul, ele vai criar um padrão base de céu para o nosso arquivo climático, porque ele não tem. E a gente vai poder escolher. Porque o que acontece é que normalmente se utiliza aqui, nesse ponto, você coloca o arquivo climático e seleciona uma data e ele já vai pegar esse céu dessa data. Como o nosso arquivo climático não tem essa informação, a gente vai escolher qual que é o tipo de céu que a gente quer trabalhar. Então a gente... Se tiver um EPW, não precisa ter essa caixa? Não, a gente tem um EPW, só que o nosso EPW não tem todas as informações. Não, sim, mas tiver um EPW que tem informação do céu, não precisa. Aí, não, vai ser outra caixa, vai ser outro tipo de sistema que a gente vai fazer aqui. E aqui a gente já pode dizer onde que é o norte da nossa casa. Eu vou continuar deixando o meu norte desse jeito. Se vocês quiserem deixar o norte diferente, vocês colocam aqui em ângulos. Tipo, o norte está a 45 graus. E aí ele vai
deixar o norte a 45 graus. Mas você pode ficar assim, mas eu não sei em relação a que esse norte de 45 graus tá. Aí você pode escrever aqui, ó, north. Pode usar esse Ladybug North. E quando você conectar esse 45 aqui, ele vai criar o sinal de onde está apontando o norte. E aí agora você tem certeza de onde está seu norte. Eu vou deixar o meu aqui como 0. E aí vocês viram que, como eu disse, o norte a 0 é o norte em verde. Quando você coloca um ângulo aqui, estranhamente ele roda no sentido anti-horário. E esse aplicativo aqui é só para você realmente visualizar o norte. Você não precisa dele, tá? Mas ele serve para você ter certeza de onde está seu norte. E aí você pode também, no futuro, eu quero que eu possa visualizar sempre o meu norte. E aí eu posso colocar também a escala dele. Tipo, o norte que está aqui está um norte enorme. Eu posso falar que eu quero metade do tamanho desse norte aqui para visualizar. E aí ele vai diminuir o tamanho aqui dentro do programa. Tá bom? E aí, se ele está numa posição que não te agrada, você pode vir aqui em cima dele e cozinhar aqui nesse ovinho, mas tenha certeza que está numa layer que você não vai usar. Por exemplo, o meu está na layer 5. Se eu cozinhar ele aqui, agora ele existe de verdade no Rhino. E eu posso selecionar ele aqui e movimentar ele para onde eu quiser, tá? E uma vez que eu fiz isso, eu não preciso mais ficar enxergando onde está meu norte, não. Agora a informação mais importante que a gente vai colocar aqui... Ai, gente, eu vou apagar. A informação mais importante é o arquivo climático. E aí, sempre que a gente trata de arquivo climático, a gente tem que ir lá na área do Ladybug, que vai estar lá. E aí tem várias formas de você obter o arquivo climático. Opa, não é isso. Você tem 3 formas. 2 são pela internet e uma se você já tem um arquivo climático. Se você já tem um arquivo climático dentro do seu computador, você só precisa usar um boolean toggle, linkar aqui no open, dar um true, e ele vai abrir a pasta. E aí no meu caso eu já tenho aqui pronto o arquivo climático de São João del Rei. No caso de vocês ainda não terem um arquivo climático de São João del Rei, você pode colocar o boolean no download, que ele vai abrir o site que a gente vai baixar o arquivo, que é esse aqui, Ladybug Tools EPW Map. E a gente pode procurar, por exemplo, por São João del Rei. E aqui você pode fazer o download direto para sua máquina, para você ter o arquivo dentro da sua máquina. Ou você pode apertar só para copiar o URL. Aí no caso vamos copiar esse link aqui, que é do URL do... Caso você não queira ter o arquivo climático no seu computador ou queira ter sempre atualizado, você sempre vem no site e aperta aqui, copiar o link. E aí vai estar copiado na sua máquina. Você volta aqui onde você está, cria um painel e cola o URL de onde que está o arquivo climático. Mas é provável que se você fizer dessa forma, você vai ter que ter internet sempre para rodar a simulação. Como eu não sei se a internet vai continuar funcionando, eu vou fazer vou usar o arquivo climático que eu já tenho aqui. Caso você tenha pego e criado aquele painel, você vai usar um outro recurso aqui, que é esse daqui, que é metade vermelho, metade cinza,
que é Open EPW and Start Weather Files. E vai ligar aqui no Weather File URL. E a partir desse, você vai usar o EPW File e ligar no Weather File, tá bom? Então, aqui eu vi que não deu problema, mas tem situações que dá problema, que ele pede exatamente o EPW File, que é o que a gente vai usar no térmico, que é o Open Studio. Ele vai pedir o EPW Weather File e a gente só vai poder usar esse aqui. A gente não vai conseguir linkar aqui direto, tá? Mas isso é só no de térmica. Então eu sugiro aprender assim que tá sempre certo. Em qualquer situação você pode usar o Open ou o do Download. Tá? O Download não liga em nada não, ele só te direciona pro site. Oi. A questão do norte é interessante também para prestar as orientações, né? Sim. Pode chegar numa orientação que otimiza ali, não, pode pensar em algumas orientações também. Agora a gente vai colocar aqui qual que é o dia da nossa análise. E aí a gente pode escolher, sei lá, vamos escolher um equinócio. Laura, equinócio 22 do 10, do 9. Escolher primavera. Gosto mais. Então vamos lá, dia 22 do mês 9. Opa. E aí a hora, não sei, vou deixar às 9 horas. Não, vou colocar no horário pior, deixar às 13 horas, às 3 horas. E aqui agora a gente vai selecionar qual que é o tipo de céu que a gente quer simular, se é um céu aberto, se é um ensolarado com nuvens, se é intermediário de sol, se é sem sol, se é muito nublado. E aí a gente vai escolher qual que é o tipo de dia que a gente quer trabalhar para essa simulação. Eu vou colocar que é um dia ensolarado com sol, que é o 0. Agora, para finalizar, a gente vai colocar o programa que vai fazer a simulação, que é esse daqui, Run Daylight Simulation, que está no 04. E aí, as duas primeiras abas, o HB Object, a gente vai colocar nossa geometria modelada, que é essa daqui que a gente modelou e a gente disse qual que é a refletância delas, a gente vai colocar nesse primeiro. Esse Analysis Recipe, ele está perguntando qual que é a área de análise que a gente vai usar. E aí a gente criou essa superfície de análise e a gente vai colocar ela aqui, no segundo. Outra coisa que a gente vai inserir aqui em objetos, que faz parte da simulação, mas que não é uma área que a gente vai querer saber o resultado, vamos dizer, são objetos que interferem na luz, mas que a gente não quer saber qual que é a iluminância deles, é o entorno. Então agora a gente vai inserir o entorno na simulação. E aí a gente tem no painel o número 10, tem esse daqui que chama Honeybee EP Context Surface. E a gente vai pegar eles. É o que tem um desenho de uma cidadezinha. E aí a gente vai criar o B-Wrap para inserir a geometria aqui.
vai pedir para mostrar o entorno nas nossas camadas. Eu vou pedir para apagar essa visualização aqui do plano de trabalho que a gente criou. Eu não quero enxergar mais ele. Esse primeiro aqui que eu vou criar para as paredes. Eu vou criar um diferente para a parede e um diferente para o chão, entendendo que o piso tem uma cor e uma refletância diferente da parede. Então a gente vem aqui, Set Multiples, e vai selecionar só as paredes. E dá Enter. E agora aquele mesmo aplicativo que a gente usou aqui atrás para falar qual que era a refletância daquele material, a gente vai usar ele também para falar qual a refletância desse entorno aqui. E a gente vai dar o nome de muros 0.6, que é uma cor areia também. E aí eu posso juntar as minhas paredes do entorno, lembrando de segurar o Shift para inserir mais de uma informação no mesmo bloco, aqui nesse HB Object. E a gente vai fazer um outro para o chão, que eu vou colocar ele gramado. E aí no gramado eu vou vir aqui e selecionar um B-Wrap, que é o chão. E o do gramado, a refletância é 0.25. E eu também vou colocar aqui, lembrando de segurar o Shift. Tudo que é geometria, eu coloquei no HB Object. Esse que a gente fez agora. Tanto o entorno, tanto a nossa casa. E aí o que é a parte que a gente quer testar a iluminância, que é o que a gente criou o grid, a gente colocou no Analysis Recipe. Aqui a gente volta pro Run Daylight Simulation, a gente vai pegar um Boolean Toggle e vai ligar right rad e o run rad. E a gente vai dar um nome para essa análise nossa. Eu escrevi Iluminância T1 porque vocês são na turma 1, tá? Aí vocês vão linkar no que tá falando, que é o file name. E agora a gente pode colocar true aqui. E ele vai começar a simular pra gente. Se ele não simular, esse negócio aqui vai ficar laranja. O preto sumiu, quer dizer que ele analisou todos os dados e ele já tem todas as informações. E agora a gente passa para a última etapa, que é a gente falar para ele o que a gente quer fazer com essa informação, que tipo de gráfico a gente quer montar com essa informação. Vocês vão usar o aplicativo agora que chama Recolor Mesh. Recolor Mesh é um aplicativo coloridinho que tem uma seta circular. É do Ladybug. Toda vez que a gente volta para a parte de gerar gráfico, vai ser Ladybug. Aí esse daqui ele vai colorir, esse aplicativo é para colorir o nosso resultado. Então a gente vai colocar os valores na iluminância no analisar resultado. E a gente vai colocar aqui um outro aplicativo que é de parâmetros. Deixa eu ver qual deles que é. Acho que é.
E a gente vai plugar aqui o Legend Parameters no Legend Parameter, tá? E aí aqui a gente vai escolher qual que é a iluminância mais baixa e a mais alta que você quer que apareça dentro das suas cores. Aí eu vou colocar 25 como a cena mais baixa e a mais alta sendo como 1000. Aqui nesse Input Mesh, ele está perguntando de novo qual que é a área que a gente criou antes para fazer a análise. A gente vai usar essa mesma área para colorir. Então a gente pega desse Input Mesh aqui, oh meu Deus, e vai linkar nesse mesh daquele grid de pontos que a gente criou. E a gente pode colocar aqui para visualizar. E aí quando vocês terminarem de fazer isso, ele vai criar aqui no chão, a gente pode apagar aqui para ficar mais fácil de ver. E aí ele já vai gerar aqui para mim a análise. Então, pro equinócio na primavera, às 3 horas da tarde, com dia de sol, a gente vai ter esse resultado de iluminância. E aqui, infelizmente, para cada zona, ele está criando uma barra de legenda. Depois, quando a gente cozinhar isso, a gente vai ter que manualmente tirar os que repetem. Mas aqui você consegue ver que o que está em vermelho é o que tem uma iluminância maior que 1000. E o que está, por exemplo, em azul escuro, ele está numa iluminância menor que 25. E o que está, por exemplo, amarelo, ele está com uma iluminância de 600. Essa é a casa inteira, ó. Se você abrir aqui, ele vai estar no mesmo lugar da casa. E aí o que dá para você fazer também, você vir aqui em Walls, Interior Walls, e pedir só para visualizar as paredes. E aí agora você consegue visualizar os ambientes com o resultado com as paredes, fica mais claro. Por exemplo, aqui eu tenho 2 janelas, a iluminância aqui tá maior que 1000, né? É só você selecionar no que é janela aqui, que é só o visualizador, e colocar aqui para poder enxergar. Ah, gente, na hora de dar um nome para o arquivo, não pode nem dar espaço, nem colocar acento. A última coisa que vocês vão fazer, para vocês gravarem isso que vocês fizeram, porque senão se vocês vierem aqui e quiserem fazer uma análise não das 3 horas da tarde, mas das 9 horas da manhã, se você só mudar isso aqui agora, você vai perder o que você fez. Então, para você não perder o que você fez, você vai vir aqui, colocar na camada resultados e vai vir aqui colocar um toggle no Baked, que é a ferramenta que eu falo que é para cozinhar. Sempre que a ferramenta te der essa opção aqui do Baked, é melhor você fazer por ela, usando o Boolean Toggle, do que você, por exemplo, apertar na ferramenta e vir no ícone do ovinho. Porque quando ela te der essa opção para cozinhar aqui dentro da própria ferramenta, o texto ele funciona como um texto. Caso você faça ele usando o scroll, o texto ele vira um vetor. E a gente tira do falso e coloca o true. E aí ele vai criar aqui, na minha camada aqui, se eu puxar aqui, na camada... Ah não, ele criou numa camada separada. Esse aplicativo ele criou numa camada separada. Ele criou essa camada Ladybug. E aqui no Custom Presentation... Ai meu Deus, joga pra cá. Ele criou um para cada
uma para cada zona. E depois você pode descobrir qual que é essa zona e nomear. Então eu vou voltar aqui no Grasshopper e eu vou pedir para esconder tudo, agora que eu já cozinhei para o Rhino. Vou pedir para esconder. Então tudo que está aqui agora já está dentro do Rhino, já está salvo aqui na plataforma do Rhino. E aí agora, para você adivinhar o que é o que aqui, você vai ter que ir apagando a camada para ver o que é. Então eu sei que o meu custom 0 é a sala. Então eu venho aqui e renomeio ela como sala. E eu faço isso com os outros. Eu sei que esse agora é o banheiro, o 1. E agora eu renomeio ele como banheiro. O 2 é o quarto de casal. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o quarto de casal. E o 3, por eliminação, é o quarto de solteiro. E aqui eu posso já colocar o nome, porque aí eu começo a me organizar, que essa simulação foi na primavera, às 15 horas. Porque aí, se eu for fazer mais simulações, eu já organizei isso daqui, tá? E agora a gente pode tirar o excesso dessas unidades aqui. Infelizmente é manual. Aí vocês apagam de todas as zonas e deixam só uma zona aparecendo. Aí você vem aqui e fica mais fácil você vir e apagar aqui. E aí eu vou deixar só o da sala, que agora quando eu ligar tudo não vai ficar aquela confusão de tanto de letra, tá? E aí, se vocês também quiserem cozinhar as paredes para, sei lá, vocês querem demonstrar isso em algum trabalho e você acha que a visualização tá ruim aqui dos ambientes, vocês podem voltar no Grasshopper e vir aqui nas paredes e pedir para cozinhar no ovinho. E aí, quando você vier aqui no Rhino, elas vão estar aqui. Você vai conseguir visualizar elas melhor, tá? E aí, se você olhar de topo, você vai enxergar isso aqui. Isso daqui você pode exportar depois para você usar em alguma apresentação ou qualquer coisa, tá? Esse aplicativo que é o próximo, Set EPs on Interior Construction. Tá no 8. Vocês podem colocar esse Set EPs on Interior Construction, que ele tá no 8. Aí a gente vai começar a dizer quais são as propriedades dos materiais da nossa edificação. E a gente vai pegar o Modify ETB Object e vai colocar no ETB Zone daqui. Agora para cada um, da parede, window, floor e ceiling, que é o teto, a gente vai definir qual que é esse material. Aí você pode colocar, esse aplicativo chama Decompose EP Material. Não, esse está no 6, tá? A gente vai usar esse Honeybee Call from EP Construction Library. O que é esse? Esse daqui ele vai entrar dentro da lista de materiais que a gente baixou da Energy Plus e a gente vai selecionar qual que é aquele que se parece mais com o material que a gente está usando. Agora vocês vão escrever aqui select
e vai ter esse aplicativo Honeybee Item Selector. Aí vocês podem clipar no IP Construction aqui, tem que clipar em alguma coisa para aparecer. E aqui no Keyword a gente pode colocar, deixa eu ver o que eu coloquei para, a gente pode começar com das paredes internas. Aqui. Quando a gente ensinar uma coisa aqui para vocês primeiro. Aqui no Energy Plus, como a gente está trabalhando com software externo, ele não tem a mesma linguagem de zoneamento climático que nem a gente utiliza aqui. Porque de acordo com o nosso zoneamento climático, o nosso seria qual, Laura? É 9? Qual que era? Nossa zona bioclimática. 2? A zona bioclimática de São João pra gente, aqui no Brasil, seria 2. Mas dentro do padrão internacional, pra gente descobrir qual que é a nossa zona climática, a gente vai pegar aqui no Ladybug, e vai pegar aquele arquivo que a gente insere o URL da EPW. Nossa, eu apaguei. Vou copiar aqui do outro. Esse daqui seria aquele que você pede para fazer o download. Oxi. Aquele que você pede para fazer o download, e lá quando você chega na página, ele te pede, você pode pedir para copiar o URL. E aí quando eu uso ele aqui, ele tem esse stat file. Como chama isso? Ou senão você pode ir direto com o seu arquivo climático que está salvo no seu computador também, tá? Acabei de ver. Opa. Gente. Aqui. E aí, quando a gente liga esse stat file aqui, a gente pode vir aqui no Asher Climate Zone. E ele vai dizer internacionalmente qual que é a nossa zona bioclimática. No nosso caso, dentro da norma Asher, a nossa zona bioclimática é a 3A. Eu posso entrar nisso aqui no PW do computador. Também pode, provavelmente você vai conseguir com esse arquivo aqui, que ele é todo cinzinha, tá? Aí você pode abrir o seu EPW dentro do computador. Deixa eu ver se no meu vai funcionar aqui também. Sempre é mais confiável você pegar da internet para funcionar as coisas. Mas deu também. Chama Stat File. Você pode usar o OpenStat File ou se não o OpenEPW and Stat Weather Files para inserir essa informação. E aqui ele vai dar várias informações sobre a nosso tipo de clima. Que ele é designado como 3A, e depois você também pode ter aqui qual que é o dia extremo a semana extrema de calor, por exemplo, Typical Summer Week. E aí ele vai te falar a data. E aqui está em data americana, que é ao contrário, é mês, dia e ano. E aqui o 0 é quando começa e o 1 é quando termina essa data.
E aí ele te dá essa data, qual que é o dia, a semana típica de calor, a semana típica de outono. Ele te dá também qual que é o dia que você vai usar para poder ajustar os seus recursos para arrefecimento do edifício. Ele te dá esses tipos de informações. Agora a gente só precisa saber que a nossa zona é 3A. Por quê? Quando a gente está construindo um edifício, existem alguns materiais que eles são indicados para a nossa zona bioclimática. Então, se eu venho aqui, deixar isso para cá. Se eu venho aqui no keyword e coloco aqui 3A, ele já vai me dar as opções de todos os tipos de estrutura, de materiais que são adequados para minha zona climática. E aí, para vocês entenderem o que isso significa, você linka aqui. Opa! External Window Climate Zone Honeybee Material. O meu também tá faltando. Tá faltando biblioteca. Deixa eu tentar concreto aqui. Concrete. Mas quando a gente já tem uma construção, o que eu aconselho vocês a fazerem vocês virem no site da ProGTE. Gente, aqui no site da ProGTE, se vocês querem descobrir quais são os valores de resistência térmica e capacidade térmica do material que vocês estão escolhendo, você pode vir aqui e adicionar camadas. Por exemplo, eu tenho tijolo de 14 centímetros, depois eu vou ter... Cadê? Um revestimento... Deixa eu ver, de gesso interno. E aí eu vou adicionando quais são os materiais que tem na minha parede, por exemplo. Aqui no site da ProGTE. Aí o site da ProGTE, você criando essas camadas que vai do exterior até o interior, ele já vai te dar qual que é o que você vai precisar usar. O que o programa vai pedir aqui... watts por metro quadrado Kelvin, que é a transmitância térmica, que a gente vai ter que inserir esse valor, e a gente vai ter que inserir valor da resistência térmica, que é o primeiro. Então a gente vai colocar valor de transmitância térmica e de resistência térmica total. Só que para criar esse material dentro do Rhino é possível, mas é muito difícil você ficar criando ele camada por camada, porque você tem que descobrir também quais são os materiais que você tem na sua biblioteca. Por exemplo, aqui na minha biblioteca, esse aplicativo é feito para você achar tudo que você quer dentro da biblioteca do Honeybee. E aí, por exemplo, eu coloquei concrete. E aí ele me deu essas opções de concreto. E aí você teria que fazer isso para cada camada. Você ia ter que criar para o concreto, você ia ter que criar para parede, para o tijolo da parede e tudo mais. Isso daria muito trabalho. O que eu normalmente faço, ao invés de trabalhar com o material em si, eu trabalho com a construção. E aí eu coloco aqui wall, por exemplo, porque eu quero selecionar algum material para parede. Aí vou copiar aqui para facilitar.
Como você usa na notícia esse trem aqui? Que esse trem? Não sei, não desistir já. Então, quando eu vier aqui na minha biblioteca, eu coloquei aqui pode ser wall ou external wall aqui. Aí eu vou abrir aqui. Não tá. Ele tá demorando um pouco. Tá dando pala aqui, não sei porquê. Mas é esse mesmo. É esse de baixo, que é da construção, pronto. Ele não. Tá travando, na verdade. Tá travando É porque também. é pesado, né? Tá pegando, não? No caso do meu computador tem muita coisa aberta, mas normalmente ele é mais rápido. Aí ele vai me mostrar tudo que eu tenho aqui dentro do programa, que é parede. E aí a gente já facilita a nossa vida se a gente sabe que a nossa zona bioclimática é 3A. Por exemplo, vamos colocar essa daqui. Como tá escrito? É aqui 3 anos. Oi. É que o meu não tá dando certo a material. Para facilitar, gente, coloca aqui. Pode escrever aqui no de vocês EXT wall espaço MES. Porque ele vai reduzir o tamanho da lista de materiais. Que aí a gente falou que dentro dos materiais a gente quer uma massa de parede externa. Aqui, ó, no keyword, ele vai te ajudar a selecionar um grupo, filtrar. E a gente está filtrando o que a gente quer parede externa, massa de parede externa. E aqui a gente vai colocar aqui essa parede externa da zona climática 3A. E aí você pode clipar essa parede externa aqui no que ele pergunta qual que é a parede. A gente escolheu aqui a parede, então eu vou ligar o rosa nesse aplicativo que é SetP Zone Interior Construction. Eu vou ligar a parede que a gente escolheu no linkzinho que está pedindo para falar qual que é o material da parede. E a gente vai fazer também para janela e para piso. Para janela, a gente vai pegar esse mesmo esqueminha que a gente fez. Só que ao invés do construction, a gente vai colocar IP Window Material, tá? Vai linkar aqui. Não vai ter nada porque aqui está escrito External Mass. A gente pode tirar aqui o keyword daqui. E aqui ele tem 1 milhão de opções de janela. Vamos colocar aqui essa janela de 3 milímetros. De qual pasta que vem essa biblioteca? Que tem Radiance, que tem... É da Energy Plus. E a gente coloca aqui no Windows. Agora a gente vai criar outro que é pro piso. O piso, o que eu achei mais próximo pra gente vai estar em material e vai ser o concreto.
Aí a gente pode colocar esse concreto aqui de 10 milímetros, de 100 milímetros, ou seja, concreto de 10 centímetros. Você tem que ligar esse no material. Que a gente está selecionando. É porque a diferença deles, o EP Construction, ele vai dizer um conjunto de materiais, por exemplo, uma parede que tem a parte interna que é tijolo e a parte externa que é gesso. O de cima, ele vai falar só questão de janelas, né, tipos de vidros e tudo mais. O EP Materials, ele vai falar o material bruto em si, ou é argila, ou é concreto, então é o material bruto. Esse de cima eu nunca usei ele. E aí a gente pode colocar isso daqui no floor. O que a gente faz? Eu quero que vocês façam isso, porque eu tô tentando fazer agora no meu e não tá rodando. Na frente do seletor de itens, coloca esse aplicativo aqui, chama Decompose EP Material. Ele vai estar aqui na aba 6. E quando a gente faz isso e você linka o ícone que você selecionou nisso, ele vai te dar o valor da resistência e da transmitância, que são os valores que a gente olhou lá no Projet.E, que é do material que a gente estava usando. Então, qual que é a lógica que a gente vai fazer? A gente olha lá no Projet.E, quais são as características do nosso material. Depois a gente volta aqui no Rhino e vai caçando qual desses é mais próximo dos valores que a gente achou lá no Projet.E. Quando você já tem definido qual que é o material que você quer usar. Aí você vai vir aqui, você vai selecionando o item e vai vendo o valor de U e de R. O valor de U é esse daqui, transmitância térmica. O valor de R é resistência térmica. E aí vocês vão tentando achar dentro da biblioteca aquele material que aproxima do valor do material da sua edificação. E provavelmente esse material, como eu disse, ele vai estar associado à zona bioclimática nossa, que no caso a 3A... Aqui, no caso a nossa é a 3A. Olha, aí a gente tem aqui, ó, na zona 3A, o valor da resistência térmica é 0,45, do material que a gente tinha criado é 0,45, e o valor da transmitância térmica está dando 2,18, e o material que a gente tinha criado lá no Projet.E é 2,2. Está próximo o suficiente para a gente fazer a análise, então a gente pode usar esse material aqui mesmo. E é assim que vocês vão tentar selecionar o material dentro da biblioteca. Aqui eu fiz isso porque eu não sei porquê no meu, olha, está acontecendo isso agora. Ah, não, aqui, Decompose EP Construction. Ah, por isso. Agora tá dando. Eu descobri, porque tem dois, gente. Quando a gente tá selecionando aqui um material que nem foi no concreto, a gente vai ter que usar esse daqui, ó, que é Decompose EP Material, porque a gente selecionou um material e a gente vai querer decompor esse material. E aí, para eu saber, deixa eu apagar aqui rapidinho. E aí, para eu saber os valores, eu vou criar um painel. E aí o painel, vocês vão usar sempre o do Sistema Internacional. Porque se vocês usarem esse IP aqui, ele vai dar numa outro tipo de norma. E a norma que a gente, tá vendo? Esse IP, ele vai dar nesse BTU, por não sei o que lá. E a gente não costuma trabalhar com
com esse tipo de medida. A gente trabalha com as medidas do sistema internacional, que é watts por metro quadrado Kelvin, que é o que o Projeto E também trabalha. O meu deve estar dando aí, porque fica laranja. Você clipou o que é material no material? Porque é isso que eu estava falando. E quando você seleciona aqui no seletor um EP Construction, para você conseguir visualizar os dados dele, você vai ter que colocar um Decompose EP Construction. Esse de baixo aqui é diferente do de cima. O de cima é só uma janelinha com X, o de baixo é 3 janelinhas com X. E que é o que significa? Um é só um material, o outro é um conjunto de materiais. E aí, quando a gente está trabalhando, que nem aqui em cima, com um material e não com um conjunto de materiais ou a construção, a gente tem que colocar aqui do outro lado o Decompose EP Material. Então, se eu estou mexendo com material, no outro canto tem que ser material. Se eu estou mexendo com construção, no outro canto tem que ser construção. Então vamos terminar essa parte de materiais aqui. Falta só pra gente falar que é o teto. Aqui, pro teto, pra gente selecionar do teto, a gente vai ir em EP Construction, tá? E a palavra-chave a gente vai escrever roof. Depois que a gente colocou a palavra-chave como roof, vocês vão achar esse daqui. Tá? É Eastern Roof Metal Climate Zone 1 a 7. Oi? Você pode escrever exatamente isso lá nas palavras-chave, realmente, é o jeito mais rápido. Vocês podem colocar Eastern Roof Metal Climate Zone 1 a 7 lá nas palavras-chave aqui, ó, que vocês vão conseguir achar mais rápido. Então escreve aqui, pode escrever aqui esse... Se vocês colocarem isso, ele vai diminuir a quantidade de ícones que vai aparecer para vocês. Então vocês podem escrever isso aqui, ó, tá? A saída vai ser o EP Construction. E aí a gente pode linkar isso daqui lá no Ceiling. Gente, a Laura refinou aqui o nosso material da janela, tá? A janela, normalmente, ela tem a transmitância de 5,7. Então, aqui a gente vai achar aqui, ó, dentro do nosso seletor de janela, aquele que parece mais. Então, a gente pode colocar, por exemplo, esse daqui, que é 5,8, tá? Fix Window 5.8. Agora a gente vai vir aqui no 8 e vai colocar Honeybee Set Energy Plus on Schedules. O que isso quer dizer aqui? A gente vai começar a dizer para ele quando que o edifício vai estar ocupado, quando que o sistema de aquecimento vai estar ligado, quando que a luz vai estar ligada. E para isso a gente vai ter que colocar um annual schedule. Aqui no 7 vai ter esse daqui, annual schedule. Para a gente entender isso, a gente teria que criar, por exemplo, um horário para todos os tipos de atividades que tem dentro do edifício. Mas só para vocês aprenderem, vamos pegar o schedule e fazer só para ocupação, quando as pessoas vão estar dentro do edifício, tá bom?
E aqui vocês podem ver que ele separou por dias. Sunday, Monday, Tuesday. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Feriados. Sexta, sábado, feriados. E aqui dias para aquecimento e dias para resfriamento. Esses dois a gente não vai mexer não, tá? E como que a gente diz para ele que as pessoas vão estar ou não vão estar dentro do edifício? A gente vai criar um painel e a gente vai trabalhar com um sistema binário. Toda vez que tiver gente dentro do edifício, a gente vai colocar o número 1. Toda vez que o edifício estiver vazio, a gente vai colocar o número 0. Então a gente vai falar, as pessoas vão estar nessa casa fora do horário comercial. Então a gente começa. Aí ela vai estar às 1 da manhã, às 2 da manhã, das 3, às 4, às 5, às 6, às 7. Às 8 ela está trabalhando. 8, 9, 10, meio-dia ela volta. Meio-dia. Aí vai 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas trabalhando. Aí às 7 horas da tarde ela volta para casa. E aí a gente vai às 7, às 8, às 9, às 10, às 11. Agora tem que ver agora se tem a 12 aqui. E aí a gente vai colocar aqui naquele multiline data. E a gente confere se tem 23. Porque como a multiline data começa no 0, a gente tem sempre que entender quando está 23 aqui, quer dizer que eu inseri 24 informações, que é 1 para cada hora do dia. E agora a gente vai colocar assim, aqui, quando é que eles vão seguir esse cronograma de utilização, de ocupação da casa? Nos dias de semana. Então a gente vai colocar aqui no Monday, no Tuesday, no Wednesday, no Thursday, no Friday. Nos dias de sábado e domingo, eu vou considerar que eles vão ficar o dia inteiro dentro de casa, porque eles são muito caseiros. E aí eu vou trocar todos os zeros por 1. E aí esse que eu criei agora, eu vou falar que é para o sábado e para o domingo. E ao contrário, eu vou dizer que todo feriado eles não estão na casa. Então eu vou colocar tudo 0. Então eu vou colocar 24 zeros aqui. E aqui no Schedule Name eu vou colocar aqui moradores. Por exemplo. E eu falo pro programa rodar. Pronto, eu criei um horário de utilização do edifício. E aí, vocês colocariam a informação que seria relevante para o seu edifício. Isso normalmente é mais importante para análise de gasto elétrico, porque você está falando quando que os equipamentos vão estar ligados, quantos que o sistema de ar-condicionado vão estar ligados. Então isso é muito importante para a parte de energia. Mas algumas coisas também influenciam. Por exemplo, as pessoas dentro de um espaço, elas geram calor. Então, quando essas pessoas estão no espaço, o calor dentro do edifício aumenta. E aqui você tem outras opções que são legais de você colocar. Se tem sistema de ar-condicionado, você vai dizer quando que o sistema de aquecimento e resfriamento vai ligar. Você pode dizer quando as luzes vão estar acesas. Você pode dizer quando os equipamentos vão estar ligados. Você pode dizer infiltração eu acho até irrelevante filtração, porque infiltração é tipo taxa de vento que passa pelas frestas de portas e janelas. Isso você não muda. E ventilação, quando que as janelas vão estar abertas. E aí a gente continua na próxima aula. Faltam mais 2 aplicativos para a gente terminar essa parte de térmica, tá? E aí a gente continua na próxima.
Os dois outros aplicativos que faltam, um é para falar qual que é a carga térmica. Então eu vou dizer, por exemplo, quantas pessoas vão ter dentro desse ambiente, quantos equipamentos terão ligados, é a quantificação dessa carga. E o outro é sobre as janelas, vai falar para mim qual é a porcentagem de taxa de abertura da janela. Por mais que você tenha uma janela inteira, algumas só abrem metade, algumas abrem 25% delas. Então a gente vai falar qual que é essa taxa de abertura da janela e se o vento cruza se o vento passa lá dentro, quando que ela vai estar aberta, quando ela vai estar fechada. A gente pode colocar uma temperatura mínima, por exemplo. Eu posso dizer que a janela só vai estar aberta a partir de 18 graus Celsius. Abaixo disso, as pessoas vão manter a janela fechada. E são esses dois aplicativos. E aí a gente termina essa parte de configurações térmicas.